quanto você cobra o programa? Eu falei assim, eu cobro R$ 20. Você é homossexual? Eu falei assim, adoro perego. Considerem a seguinte hipótese, que todos esses problemas de extremismo, de radicalismo, ou que nome que você queira dar, dos movimentos sociais, tem uma raiz em comum que é a falta de assunto. A princípio, pode parecer uma explicação simples demais, mas vamos dar um benefício para essa explicação, para essa hipótese. Questões como igualdade de direitos entre homens e mulheres, né, igualdade de gênero, questões como igualdade de direitos para LGBT e outras pessoas, igualdades entre negros e brancos e pardos e qualquer outra categoria de etnicidade. Essas questões não são difíceis. Essas questões morais não são grandes dilemas. Essa é uma minoria ínfima da sociedade que tem algum problema com isso explícito. De falar, não acho que mulheres têm que trabalhar. Se você achar alguém que fala isso, você vai ter que procurar muito, né? Ou você vai lá na fonte da extrema direita conservadora com relação a papéis de gênero. Você vai ter que buscar para achar. Não é uma coisa tão comum assim. E eu digo mesmo sobre quase todas as outras questões sociais de igualdade e em que há que se solucionar discriminação injusta contra certos grupos. Então o que acontece? Como não é um assunto difícil, como a maioria das pessoas entende que mulheres e homens devem ser tratados com igualdade e com respeito, é daí que esses grupos que se unem em função dos problemas de gênero, por exemplo, começam a inventar a história, né? Não tá tudo... Eles têm que ter os problemas para se justificar a própria existência. Então eles dependem disso. Então é como o médico charlatão que inventa que você tem a doença para poder oferecer o tratamento. Então, eu acho uma hipótese boa. Não deve explicar tudo, mas explica uma parte desse fenômeno. Então, essa história de... Vamos pegar, por exemplo, o movimento negro. Agora tem essa história de inventar que não pode usar turbante se você for branco, você não pode abrir a boca sobre racismo se você for branco, e nem nada disso. Por que inventam essas histórias? Porque a maioria das pessoas não é racista, então eles precisam achar alguma coisa que é racista para justificar a própria existência, a própria legitimidade como grupo. Essa hipótese não fui eu que pensei, claro, até porque não é difícil de pensar nela. Um amigo filósofo sugeriu ela para mim alguns anos atrás. E desde então ela tem reverberado na minha mente e eu acho que explica muita coisa. Pega essas feministas americanas inventando que homens... um problema delas, problema social delas é que homens no metrô de Nova York se sentam com as pernas abertas. Isso é um problema social agora. Não é mais um problema assim de falar, pode, por favor, fechar as suas pernas para eu poder entrar. E não é como se fosse um problema de gênero, porque... Poucos dias atrás mesmo mandaram para mim uma foto, acho que era um ônibus, uma mulher com uma sacola do lado e o cara em pé. Então mulheres também podem ser espaçosas, podem não ter muita noção de etiqueta pública, né? Então, por que inventar esse tipo de problema, de não problema, de problematizar? Ou seja, por que problematizar? Porque transformar em problema o que não é. Né, o que a gente não tem nenhum motivo objetivo para ver como problema. É por causa do que eu estava falando. As questões morais em torno disso, né, as questões morais em torno de relações de gênero, relações raciais, relações entre sexualidades, não são difíceis. Uma vez explicadas, as pessoas entendem perfeitamente. É claro que há uma inércia aí de... Uma vez que os gays conquistaram, por exemplo, o casamento, há uma inércia da sociedade de se acostumar com aquilo, mas vai se acostumar uma hora. Então, foi conquistado uma das coisas mais importantes, porque
como é para gays que eu tô falando, porque como é a identidade que é baseada em sexualidade, primeiro, a tolerância na nossa sociedade, na sociedade brasileira, eu digo, a quem não quer se casar, né, e quer só viver numa vida até promíscua. Algumas pessoas conservadoras reclamam de promiscuidade, mas não vão fazer nada a respeito, não vão sair atirando ou tentando interferir na vida. Por falar a pessoa conservadora no Brasil, em média, é cristã, né? Na doutrina cristã, eles acreditam muito em livre-arbítrio, né? Não, eles acham que ser gay é uma escolha, eles falam, o cara é gay, ele escolheu, assim, tá errado, factualmente errado, como eu discuti, né, na minha resposta ao Malafaia, mas o conservador mediano, né, vamos pegar essa entidade meio fictícia, o brasileiro médio, o brasileiro conservador médio, que é cristão, não é esse monstro todo que certos movimentos tentam pintar. Ele não tenta interferir na vida das pessoas, faz comentários, sim, principalmente em portais de notícias no Facebook, enche o saco, sim, mas não interfere na vida de ninguém. Aí eles pegam, como é difícil demonstrar que isso é mentira, então por isso que é preciso também, nesses movimentos mais extremistas, pegar histórias da imprensa e, tipo, inflar aquilo como um grande problema, ou como se fosse generalizado. Então, se um pai mata um filho porque ele estava muito afeminado, então isso é um problema da sociedade, não é aquele pai que é louco, né? Não é aquele pai que é maluco. É um problema da sociedade, foi a sociedade que facilitou. Ele usou o preconceito que existe na sociedade? Sim, mas não é o que a maioria dos conservadores faria. Jamais. Então, aonde eu quero chegar aqui é que, novamente, repetindo, os problemas de igualdade, de discriminação, de tratar com respeito pessoas diversas, não são grandes dilemas morais, como são, socialmente falando, o aborto, eutanásia, etc. Esses problemas de tratar com respeito quem é diferente não são difíceis de decidir como sociedade ou como indivíduos. O que tem bastante são pessoas que nunca pensaram no assunto. Estão cada vez mais raras, mas que nunca não sabiam que transexualidade existia, por exemplo. Então, se tiver Facebook, a gente vai aprender que existe. É a pessoa diferente, é a pessoa que nasceu assim, mudou e tal. E aí, eu acho que a atitude mais comum já se inclui na ética pessoal da pessoa, na ética individual. E continuando a falar dos conservadores brasileiros, se inclui no princípio do respeito, né, e o que é até pregado nas igrejas, do livre-arbítrio e tal. Então, o velho papo até que o Malafaia fala, que Deus ama os homossexuais, abomina a homossexualidade. O que é claro que ainda é preconceituoso isso, mas o que a gente não pode ignorar é que isso não é tão ruim assim, que ele está falando em respeitar o indivíduo apesar de ter o preconceito. Ora, uma sociedade em que as pessoas pensam assim é melhor que uma sociedade como o Estado Islâmico, em que pegam gays e jogam do alto de torres, certo? Então, para o brasileiro médio conservador, não é um grande problema, no momento em que ele entende que há pessoas diferentes, não é um grande problema incluir nessa ética vulgar, no sentido de popular, do respeito. Então, o que os movimentos fazem? Eles tentam pintar essa figura conservadora como um demônio, que está bem longe da verdade, e por terem falta de assunto, por esse problema de respeito não ser um grande problema, que está mudando até rápido, então tem que inventar novos problemas. Tem que começar a pregar pseudociência, como faz a página Cartazes e Tirinhas LGBT. Começa a pregar umas ideias loucas baseadas em psicanálise, em pseudociência, de que é tudo construção social e
e começam a pirar naqueles papos de blur flux, imprigênero, de cadoneutróis. As pessoas podem entender que há pessoas que não se sentem nem homens nem mulheres. Beleza, eu vou chamar de intermediários. Mas isso não justifica que eu tenho que aceitar uma teoria louca de que gênero é idêntico à personalidade ou identidade. Uma vez que eu tenho uma identidade que é diferente, então é um novo gênero. Então eu tenho o gênero Eli Vieira. Isso é loucura, maluquice. Ninguém tem que aceitar isso. Com base em conhecimento, não tem que aceitar isso. Nem tô falando em ética mais. Os conhecimentos não estão a favor. As evidências não estão a favor da teoria queer. Sinto muito. Porque ela ignora outros conhecimentos, como biologia. Enfim. Então tá aí, gente. Hoje foi só esse pequeno monólogo meio confuso, mas vocês entenderam a mensagem central. Por que os assuntos principais de vários desses movimentos, movimento negro, movimento LGBT, feminismo, porque não são grandes dilemas morais, porque são fáceis de pensar e de resolver, né? A solução do respeito já resolve. Aí eles, por isso, tem que inventar novos problemas. Por isso que tem que problematizar. Eu sou a favor dessas causas todas que eu estou falando. O que eu não sou a favor é dessa atitude, né? Que é anti-intelectual e que não leva a progresso nenhum. Então adotaram para si o termo progressista, mas não estão progredindo com nada. Na verdade, essas loucuras, por falta de assunto, essas loucuras em que se engajam, estão levando ao ceticismo contra certos direitos humanos, como a liberdade de expressão, né? Então é isso. Se falta assunto, quando a gente não... tem um filósofo chamado Wittgenstein, que ele falava assim, do que a gente não... basicamente assim, do que a gente não sabe, a gente não devia falar. Então, se a gente não sabe quais são os problemas, a gente não está investigando objetivamente quais os problemas que os LGBT ainda têm a resolver, quais os problemas das mulheres e os homens ainda têm a resolver em relação às igualdades de oportunidade. Se a gente não está fazendo esse trabalho que é árduo de investigar objetivamente se ainda tem coisas a resolver, então a gente não devia estar engajado em coletivos, em fazer páginas no Facebook enchendo a paciência de todo mundo, problematizando e pegando qualquer picuinha, né, pegando qualquer suposto piso fora da reta para... passada fora da reta para encher a paciência das pessoas e, na verdade, o que se consegue com isso, como mostra a pesquisa da Nadia Bashir, é afastar as pessoas, afastar o cidadão comum dessas causas e não querer lidar com elas. Já que as pessoas que mais falam nessas causas são essas pessoas malucas, problematizadoras, então eu não quero saber disso. É como pensa também o tal do cidadão comum. Então, um ativismo que não tem interesse em ensinar o cidadão comum é um pouco além dessa ética fácil do respeito, né? Podia incluir isso aqui também, ou isso, aquilo outro. Um ativismo que não faz isso não vale a pena e só atrapalha. E é por isso que a gente zoa tanto esses ativismos na Aventuras, porque, como dizia o Thomas Jefferson, quando a melhor arma contra ideias ininteligíveis é o deboche, é a ridicularização. O deboche e a ridicularização são boas formas de demonstrar que há resistência política e de falar eu não concordo, eu não em meu nome, eu como homem gay, não em meu nome vão fazer essas coisas. E especialmente diante do fato de que essas pessoas estão cada vez mais dogmáticas e não estão dispostas a um debate. Não estão dispostas a seguir as regras do jogo do debate. Por isso o deboche é mais que é mais que apropriado como uma resposta. Tá? Um abraço, até a próxima.